Então, o título aqui da aula é Modelos Matemáticos para Redes Sociais. Eu dei uma palestra uma vez na Universidade Federal de Goiás, há não muito tempo, e aí eu adaptei alguns slides aqui para falar para vocês. Eu coloquei aqui no tema rede também, tá? Como eu vou explicar aqui nas aplicações, tá? Muito bem. Então vamos lá. Então, acho que todo mundo já sabe isso, né, que a rede social ela pode ser modelada por um grafo. Então, os nós são os indivíduos e as arestas, as conexões entre esses nós aqui. Você pode entender uma rede social assim geral. E aqui essas arestas significam que esse indivíduo, por exemplo, está relacionado com outros quatro aqui, mas não está relacionado com esse, apenas indiretamente, através de um outro indivíduo. Então é mais do que evidente, né, que a gente pode usar essas modelagens para verificar as interações entre esses indivíduos, né? E podem ser redes sociais de grande alcance, pode ser redes sociais locais, né? E então aqui é uma modelagem assim genérica. Ok? Pronto, mas não aparece só a tela, né? Um problema interessante, primeiro, discutir, Não está aparecendo só a tela. eu vou estar com algum probleminha de internet, só um momento. Melhorou a conexão, pessoal? Ótimo. Está todo mundo me escutando bem agora? Tá bom? Ok. Então eu vou retomar de onde nós paramos. Como se dá de maneira simples uma propagação de informação numa rede? Então, um certo nó da rede, ele detém uma informação. Esse nó em amarelo aqui.
Aí, em algum momento, esse nó, ele propaga a informação para alguns de seus vizinhos, não necessariamente todos. Para a gente matematizar essa propagação de informação, a gente precisa de umas regras que modelem como essa informação é propagada. Pode ser uma regra que utiliza alguma aleatoriedade, né? Um certo número de vizinhos recebe aquela informação em algum instante, tá? Esse nó pode continuar propagando ou não, depois de fazer essa propagação inicial. Cada nó pode ter um peso maior na propagação, ou seja, ele propaga a informação primeiro para certos nós com os quais ele mantém um relacionamento mais estreito, né? Que você pode medir isso através de pesos nessas arestas. Então, tem vários elementos aí que eu não vou agora, no momento, entrar em detalhes, que a gente tem que discutir para estudar essa propagação. Então, essa é a primeira questão. Outra questão é se essa propagação se dá de forma síncrona ou assíncrona. Tá? Eu poderia modelar matematicamente através de passos síncronos. Por exemplo, no passo 0, apenas esse nó detém a informação. No passo 1, então, esses 2 nós agora detêm a informação também, um total de 3 nós. No passo 2, outros nós recebem a informação e assim por diante. Mas é importante frisar que essa informação se propaga sempre entre vizinhos. E também é interessante que, à medida que os passos síncronos vão evoluindo, o conjunto de nós que detém a informação aumenta na rede. Então, é mais gente propagando. Então, a gente pode estudar também como que essa informação se amplia na rede. Tá? E esse processo continua até um certo momento em que a propagação se estabiliza. Então, aquela informação propagou e se estabilizou. Quem detém aquela informação conhece aquela informação, outros jamais irão receber aquela informação por algum motivo que depende aí do problema que você está modelando. Em algum momento, digamos assim, falando informalmente, né, aquela informação já não é mais novidade. Ela se propagou, quem tem que deter aquela informação detém, e quem não vai deter essa informação também não vai mais deter, então aquilo se estabiliza com muito poucas modificações ao longo do tempo. Isso é uma coisa que acontece, tá? A gente faz simulações e isso acontece. E sempre vai haver nós que jamais vão receber a informação. Ou não vão receber a informação. Tá? E aí a gente quer estudar também em quanto tempo essa propagação vai se estabilizar. Quanto tempo demora até a propagação dessa informação se estabilizar? Então, são estudos muito assim detalhados que envolvem aleatoriedade, variáveis aleatórias, computação síncrona, tá? Modelos de propagação. Isso tudo vai ser modelado com pesos nas arestas, com variáveis aleatórias, com estudo de sincronismo na propagação. Então, tem uma matemática bem pesada. À medida que essa aula for evoluindo, eu vou explicar um desses modelos para vocês, mais simples, que é um ponto de partida. Alguém gostaria de perguntar
alguma coisa? Então tá ótimo. Outra pergunta importante. Quantos indivíduos são alcançados quando a propagação se estabilizou? Né? Então, isso é uma outra questão importante, por exemplo, quando você está fazendo um trabalho de marketing e você quer saber o alcance que aquilo vai ter. Então, você faz simulações, né? E você quer saber quantos indivíduos você consegue alcançar com aquele orçamento, com aqueles meios, com aquelas regras de propagação. Tá? E essa é uma outra questão que se modela também. Tem muitos estudos aí na literatura científica sobre esse ponto aí. Esse modelo, ele também pode ser aplicado não só para propagação de informação, mas para estudos de contaminação. Você troca a palavra propagação de informação por contaminação e você pode fazer as mesmas perguntas. Tá? Em quanto tempo essa contaminação, né, ela se estabiliza? Quantos indivíduos são contaminados no final das contas? Tá? Esse processo ele é irreversível, ou seja, o indivíduo que é contaminado, ele pode se descontaminar e depois voltar a se contaminar. Então a gente pode estudar processos irreversíveis, que é o seguinte: se um indivíduo se tornar amarelinho, ele continua amarelinho até o final do processo. Tá? Ou ele pode se tornar, ele pode ser um processo reversível. Tá? Quem já foi aqui, quem já se tornou aqui amarelinho, pode voltar a ser azul. E depois pode voltar a ser amarelo. Processos que revertem e depois continuam. A área geral da teoria de grafos que estuda isso chama-se processos em grafos. Tá? Então, todo processo em grafo é feito dessa forma. Né? Ele é um processo onde a cada passo da computação, alguns nós, tá? Eles se tornam marcados, se você quiser entender assim, ou contaminados, ou com a informação. Tá? E o processo pode ser reversível ou irreversível. Você quer estudar a estabilidade do processo, quantos indivíduos você alcança, quantos passos síncronos você deu, quais são as variáveis envolvidas, e assim vai. Outra questão, um pouquinho diferente, chama-se disseminação de opinião, que funciona de uma forma um pouco diferente, que propagar uma informação não tem a componente, às vezes, afetiva. Né? Agora, disseminar uma opinião, né, a pessoa se envolve na disseminação da opinião. Então, aqui nesse modelo, se procuram certamente disseminar aquela opinião para pessoas com quem você tem uma relação mais forte. Né? E a própria pessoa, ela pode passar a ter aquela opinião em função das pessoas que ela conhece. Em que sentido? Vamos supor, então, que no passo síncrono inicial, essas duas pessoas aqui, esses dois indivíduos, detêm uma certa opinião. Tá? Aí, esse indivíduo aqui, que ainda não detém essa opinião, ele tem vários vizinhos. Né? Se você olhar para ele, o grau desse nó no grafo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 vizinhos. Desses 6 vizinhos, 4 não têm essa opinião. Mas 2 já têm essa opinião.
Então, a gente pode estabelecer uma regra que é a regra do threshold, do limite. Então, eu escuto uma opinião uma vez, duas vezes. A partir de um certo threshold, se eu vejo que um certo número de pessoas detém aquela opinião, então, a partir daquele momento, num certo passo síncrono, eu também vou ter aquela opinião. Tá? Se eu vejo que várias pessoas têm aquela opinião. Então, por exemplo, uma pessoa para mim chega e diz, olha, esse amaciante de roupa aqui, ele é muito bom, além de ser ter um cheirinho bom, né? A roupa fica bem macia, eu gostei, e o preço dele também tá bom. Aí você gravou aquela informação. Né? Aí daqui a pouco, outra pessoa diz, olha, esse amaciante de roupa aqui vale a pena. De todos os que eu vi e tal, aí você, opa, duas pessoas me falaram bem desse amaciante, né? Então você já tende a experimentar. Vamos então estabelecer aí, com vários outros exemplos. Tá? Então vamos estabelecer o seguinte: todo nó azul que ainda não tem a opinião, se ele tiver dois vizinhos com opinião, ele passa a ter aquela opinião. Então, no próximo passo síncrono da computação, por exemplo, esse nó aqui, ele passa a ter opinião. Esse aqui, digamos, são os nós originais que eu pintei com um amarelo mais mostarda. Esse nó aqui, como ele tem dois vizinhos com aquela opinião, ele passou a ter essa opinião. E esse aqui também tinha dois vizinhos com aquela opinião, passou a ter opinião. No próximo passo síncrono, esse cara aqui já tem dois vizinhos com aquela opinião. Então ele também vai passar a ter. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Então, no próximo passo, faltou eu pintar esse nó aqui. Esses três nós aqui, que eu tinha avisado, eles passaram a ficar amarelos, faltou pintar esse. No próximo passo, esse aqui já deveria estar pintado. Tá? Esse aqui tinha dois vizinhos amarelos, passou a ser amarelo. No próximo passo, esses dois aqui passam a ser amarelos. E, finalmente, você conseguiu disseminar aquela opinião na rede toda, com essa regrinha do threshold. Isso sempre é possível? Resposta: não, não é possível. Nesse exemplo que eu fiz, foi possível. Aí, então, o modelador do problema, ele vai analisar qual é o valor desse threshold e quais são os influenciadores estratégicos que eu tenho que chamar para que essa opinião se dissemine pela rede toda, por exemplo. Então, por exemplo, se eu escolho esses dois influenciadores aqui, então eu consigo disseminar aquela opinião para a rede toda. Mas se eu escolhesse, por exemplo, esse influenciador, esses dois influenciadores aqui, esse e esse. Então, na primeira iteração, faça um exercício aí que eu não fiz essa... Eu não executei essas iterações, né? Mas suponha que esse azul e esse azul são os influenciadores que eu escolhi. Então, no primeiro passo, somente esse nó vai ser influenciado. Vai ter aquela opinião, porque ele tem dois vizinhos com aquela opinião. E acabou. A informação não vai mais, a opinião não sai mais daqui, desse triângulo. Por quê? Porque fora desse triângulo não tem nenhum nó que enxerga dois vizinhos desse triângulo. Então, escolher esses dois influenciadores aqui não vai adiantar muito para eu disseminar opinião na rede toda. Então, a escolha dos influenciadores iniciais é muito importante. Tá?
E, além disso, você quer fazer isso a um custo baixo. Quantos influenciadores eu tenho que contratar para fazer esse trabalho para mim? Quanto menos influenciadores eu tiver que contratar, melhor, né? Então, aqui é uma arte de você escolher o menor número de influenciadores e as posições estratégicas que eles têm que ocupar na rede. Então, é claro que influenciadores com grau alto, eles tendem a disseminar melhor a opinião. Mas isso é intuitivo, mas também não é certo, né? É preciso fazer a simulação para ver. Alguma questão, pessoal? Muito bem. Vamos continuar aqui. Por enquanto, eu estou só introduzindo os problemas de maneira informal. Uma questão que eu não abordei. Qual é o tempo necessário para disseminar opinião por toda a rede? Quantos passos síncronos eu tenho que dar? Nesse exemplo, por exemplo. Nesse exemplo, eu dei. Isso aqui é o passo zero, é o conjunto inicial. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos. Em 5 passos síncronos, eu consegui disseminar aquela opinião por toda a rede. E o número mínimo de influenciadores, eu já discuti isso com vocês. Agora eu vou entrar numa parte mais matemática, chamada convexidade. Vamos partir um pouquinho para a modelagem matemática de um problema desses aqui, tá? Porque se você quiser trabalhar com isso cientificamente, né, no mercado, você vai ter que conhecer um pouquinho aqui dos algoritmos e das estratégias, um pouquinho da matemática da coisa, né? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco de convexidade. Convexidade, em princípio, é um conceito geométrico. Não tem nada a ver com grafos. Então, por exemplo, essa região aqui, eu não sei se está dando para ver legal, porque o cinza que eu escolhi é um pouco claro. Mas, enfim. Essa região aqui, ela não é convexa em termos geométricos. Por quê? Porque se eu pegar 2 pontos no interior dessa região, a região é esse come-come aqui, né? Aquele bichinho lá do jogo. Então, essa é a região. Ela não é convexa, porque se eu pegar um ponto dentro da região e um outro ponto dentro da região, o menor caminho aqui entre eles, que é essa reta, passa fora da região. Claro, se eu escolher 2 pontos aqui, passaria dentro, mas se houver 2 pontos, pelo menos 2, para os quais o menor caminho entre eles vai ter que passar por fora da região, então ela não é convexa. É o contrário dessa. Essa região aqui é convexa. Para quaisquer 2 pontos que você pegar, o caminho mínimo entre esses 2 pontos passa totalmente dentro da região, no interior da região. Tá? Então, deu para perceber a diferença, né? Como que eu posso trazer esse conceito geométrico para dentro de um grafo? Vamos ver como a gente faz isso. Vamos ver a convexidade geodética em grafos. Mas antes disso... Bom, não precisa. Dá para continuar por aqui. O que seria a convexidade geodética em grafo? Por que geodética? Geodética se refere a caminho mínimo. Se alguém estudou aí coordenadas geográficas, sabe que a menor distância entre 2 pontos sobre a superfície terrestre chama-se geodésica, que é um substantivo, né?
Então, a geodésica é aquela linha da superfície terrestre, como a Terra tem aquela forma esférica, né? Então, pegar dois pontos na superfície da Terra, o menor caminho entre eles não é uma linha reta, né? Porque a superfície da Terra, tá, acompanha a esfericidade do planeta, né? Então, você tem que seguir na geodésica, tá certo? E a convexidade geodética se refere justamente ao caminho mínimo, que é a geodésica. O caminho mínimo chama-se geodésica. Então, a convexidade geodética, que é um adjetivo, se refere a caminhos mínimos. Então, vamos ver como funciona isso. Vamos supor que a minha região, agora, são esses pontos aí pintados dessa cor meio mostarda. Essa é uma região do grafo, tá? Que eu pintei. Isso vai dar um subgrafo, uma certa região, e eu quero saber se os caminhos mínimos envolvendo quaisquer dois pontos dessa região passam dentro da região. Entenderam a ideia? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar esses dois pontos aqui da região. Eles estão na região, né? Porque os dois estão pintados aí de mostarda. Qual é o caminho mínimo entre eles? Então, a gente já viu lá no começo da disciplina que, usando uma busca em largura ou algoritmo de Dijkstra, eu consigo determinar o caminho mínimo entre esses dois nós aí. Correto? Como aqui não tem custos nas arestas, então o caminho mínimo entre esses dois nós vai ser pelo número de arestas. Então, vamos ver qual é o caminho mínimo entre esses dois nós. Eu tenho esse caminho aqui entre eles. Vamos ver se ele é mínimo. 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Esse caminho não é mínimo. Tá? E ele está passando por fora da minha região. Está passando por um ponto azul. Então, esse caminho não me interessa, que ele não é mínimo. Porque ele tem comprimento 5. Então, ele não é um contra-exemplo para testar se a minha região é convexa. Vocês entenderam? Ele é um caminho de comprimento 5, mas ele não é mínimo. Porque eu tenho um outro aqui de comprimento 4. 1, 2, 3, 4. E, de fato, o caminho mínimo entre esses dois nós tem comprimento 4. Então, esse é um caminho mínimo. E ele passa totalmente dentro da região. Vocês estão vendo? Eu não tive que usar nenhum nó azul para andar nesse caminho mínimo. Então, aparentemente, essa região parece ser convexa. Porém, olha esses outros caminhos aqui. Esse aqui também tem comprimento 4. Esse que está passando aqui por baixo. Ele é mínimo também. Lembrando que caminho mínimo não é único, né, pessoal? Ele também é mínimo e está precisando sair fora da região. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui é um outro caminho mínimo. 1, 2, 3, 4. E está passando por um nó que está fora da região. Esse aqui é um outro caminho mínimo. 1, 2, 3, 4. Também está passando por dois nós fora da região. Então, essa região não é convexa. Eu tenho dois pontos dentro da região e eu precisaria que, para que ela fosse convexa, todos os caminhos mínimos entre esses dois pontos também passassem dentro dessa região. E isso não está acontecendo. Então, essa região não é convexa. Esse subgrafo aqui que eu peguei, eu escolhi com esses nós, ele não é convexo. Tá bom? É assim que eu passo da convexidade geométrica para a convexidade dentro das malhas. Ok? Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver
com o que a gente estava discutindo. Bom, vamos lá, vamos avançar, que a gente chega lá. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vocês entenderam esse exemplo? Tudo certo? Eu tenho medo que a rede tenha caído. Tá tudo a conexão tá boa? Tá boa sim, professor. Tá dando para escutar bem. Tá ótimo, obrigado. Então vamos avançar. Então esse conjunto que eu peguei dentro do grafo, ele não é convexo. Não é. Vamos tentar um outro, então. E se eu pegar esse aqui agora, ele é convexo? Bom, agora, para testar convexidade, é um exercício um pouco tedioso. Mas se você pegar todos os pares de nós desse conjunto, você vai ver que todo o caminho mínimo entre eles passa dentro do conjunto também. Por exemplo, se eu escolho esse nó aqui e esse nó aqui, o caminho mínimo entre eles tem comprimento 2. Passa dentro da região, tá vendo? Olha aqui, outro caminho mínimo também passa dentro da região. De acordo? Caminhos que não são mínimos estão passando por fora da região, mas isso não interessa. Isso não interessa porque não são caminhos mínimos. Eu quero que os caminhos mínimos passem por dentro da região. Ok? Então, se você pegar todos os pares de nós, vai ser um pouco tedioso, mas você vai checar isso, que é verdadeiro. Esse conjunto é convexo, sem dúvida. Tá bom? É um conjunto convexo. Próxima etapa da nossa escada, rumo à matematização dos problemas que nós comentamos. É o problema da envoltória convexa. O que vem a ser uma envoltória convexa? Uma envoltória convexa é o seguinte: você tem aqui um plano, e você pegou 5 pontos nesse plano. Tá? Agora você começa a fazer caminhos mínimos entre esses pontos aí. Então, eu faço esse caminho mínimo entre eles, que é uma reta. Atenção, que aqui na geometria, o caminho mínimo entre 2 pontos é único. Tudo bem? No grafo não é único. Então, o problema tem uma complexidade adicional. Porque, dados os 2 nós do conjunto, eu posso ter vários caminhos mínimos. E para ser convexo, todos os caminhos mínimos, entre eles aquele feixe de caminhos mínimos que liga 2 pontos, todo ele tem que estar dentro do conjunto também. Agora, na geometria, é mais fácil, porque o caminho mínimo entre 2 pontos é único. Então, esse caminho aqui, esse segmento de reta, ele tem infinitos pontinhos aqui, que eles são agregados na envoltória. Eu vou construir todos os pontos que eu posso acessar com caminhos mínimos entre esses 5 e todos os outros que são criados. Então, eu tenho esse caminho mínimo também, aí eu acrescento todos esses pontos desse segmento de reta, acrescento esses pontos, acrescento esses pontos, acrescento esses pontos, mas tem mais. Posso pegar esses pontos aqui e vou acrescentando. Posso pegar esses pontos nesse segmento de reta, esse aqui, como é que você fez? Eu peguei esse ponto original e um ponto que foi colocado na envoltória num certo passo da computação. Vocês estão entendendo? Todo ponto que entra, ele também pode ajudar a montar caminhos mínimos. Aí eu vou pegando
e vou fazendo minha envoltória e vou... Pum. Se você fizer a envoltória convexa desses 5 pontos, vai dar toda essa região aqui. Tá? Isso é geometricamente falando. É um conceito elaborado, mas eu posso até voltar aqui na animação. Eu parto de alguns pontos originais e vou acrescentando pontos à medida que eu vou construindo caminhos mínimos entre quaisquer pontos do meu conjunto. Aqui tem um caminho mínimo, então todo esse segmento de reta é acrescentado ao conjunto. E eu posso construir sempre caminhos mínimos com os pontos que eu vou colocando, até convergir. Uma hora isso aqui vai estabilizar. Então, a envoltória convexa sempre estabiliza. Uma hora nenhum ponto novo vai ser agregado. Tá? Então, você encheu. E por que se chama, então, envoltória convexa? Porque você partiu de uma coisa que não era convexa. Esses 5 pontos não formam um conjunto convexo, porque o caminho mínimo entre eles está fora da região, não passa por nenhum desses pontos, mas você vai acrescentando até você obter uma coisa que é totalmente convexa. Deu para entender, pessoal? Eu faço a envoltória dos pontos originais para obter um conjunto convexo. Vamos ver como isso é feito em grafos agora. Você parte de 2 pontos originais. Se você rodar a busca em largura, você vai ver que o algoritmo vai te devolver que o caminho mínimo entre esses pontos tem 3, comprimento 3. Então, você pode acrescentar esses 2 pontos em amarelo aqui, pode acrescentar esses 2 pontos em amarelo aqui, pode acrescentar esses 2 pontos em amarelo, mas nesse momento vocês já estão vendo que eu, aos pontos originais que estão numa cor meio mostarda, eu agreguei esses pontos em amarelo. Esses pontos em amarelo já podem ser usados em próximas iterações para computar essa envoltória convexa. Então, agora eu posso pegar um caminho mínimo. Então, vamos ver. Na primeira iteração, eu peguei esse caminho mínimo entre esses 2 pontos e agreguei esses 2. Na segunda iteração, eu peguei esse caminho mínimo e agreguei esses 2. Na próxima iteração, eu vou pegar, por exemplo, esse e construir um caminho mínimo entre eles e agregar esse ponto. O mesmo que eu fiz com esses 2 aqui. E vou agregando novos pontos. Nesse momento, o processo estabilizou. Para quaisquer 2 pontos que você pegar agora nesse conjunto, com os caminhos mínimos entre eles, você não consegue pegar mais ninguém. A envoltória convexa parou. Vamos ver um exemplo aqui? Por exemplo, se eu pegar esse e esse, o caminho mínimo entre eles tem comprimento 2, mas todos os caminhos de comprimento 2 já passam por nós amarelos, entre os 2. Se eu pegar os originais, esse aqui, esse caminho de comprimento 3, tá? Já está todo dentro do conjunto amarelo, esse aqui também, e eu não consigo pegar mais nenhum nó azul. Então, o processo de calcular a envoltória convexa envolve a conquista de nós azuis para sua envoltória. Até que o processo estabilize. Esses aqui eu não vou mais conseguir pegar. Vai parar aqui. No melhor caso, você consegue até pegar o grafo todo, a rede toda. Isso aí vai acontecer poucas vezes. Na disseminação de opinião, vamos voltar agora lá para o exemplo do começo dessa aula.
E vamos ver no que é que isso aqui foi útil. Aqui eu peguei caminhos mínimos, mas eu poderia pegar uma convexidade mais especial, que é a convexidade de caminhos de comprimento 2. Que convexidade é essa? Em vez de pegar caminhos mínimos, eu pego caminhos de comprimento 2. Então, por exemplo, tem algum caminho de comprimento 2 entre esses dois caras aqui? Tem. Tem esse. Então, esse nó aqui entrou no conjunto. E tem esse. Então, esse nó aqui entrou no conjunto. Então, eu vou fazer agora meu fecho, minha envoltória convexa. Antes eu só tinha 2 nós. Agora eu tenho 4. Agora vamos continuar. Olha, eu tenho um caminho de comprimento 2 entre esses dois caras aqui. E eu tenho um caminho de comprimento 2 entre esses dois caras aqui. Então, no próximo passo síncrono, eu já, com esses caminhos aqui de comprimento 2, eu já pego mais nós. Eu esqueci de pegar esses dois aqui. No próximo passo síncrono, eu já pego mais nós. Tá? A ideia é sempre essa, escolher 2 nós que eu já conquistei, eu já marquei, pegar caminho de comprimento 2 entre eles e conquistar novos nós. E conquisto novos nós. E conquisto novos nós. E aqui eu consegui pegar o grafo todo, tá? Então, vocês repararam que o caminho de comprimento 2 equivale exatamente a você ter 2 vizinhos com aquela opinião. Isso é um caminho de comprimento 2. Então, eu estou formalizando a disseminação de opinião com essa convexidade de caminhos de comprimento 2. Mas eu posso também escrever a formulação equivalente, a convexidade de vizinhanças com 2 elementos. Como assim? Esse nó aqui, na vizinhança dele, tem 2 elementos marcados. Esse nó aqui também. Então, assim vai. Então, tudo isso foi feito para unir o conceito de convexidade geométrica, desculpem, ao conceito de convexidade combinatória. Então, o problema da disseminação de opinião é um processo onde você quer calcular a envoltória convexa de um conjunto inicial de nós, que seriam os influenciadores. É essa envoltória convexa que você quer calcular. Isso modela precisamente, né, a disseminação de opinião. É um processo de cálculo de uma envoltória convexa. Chega um momento em que ela estabiliza, aquela envoltória convexa não atinge mais ninguém. Se você der sorte, a envoltória convexa é o grafo todo. Mas isso nem sempre vai acontecer. Vamos generalizar com um threshold agora de valor K. Ou seja, um nó ele passa a ter uma opinião quando ele encontrar K vizinhos com aquela opinião. Eu posso ser um pouco mais exigente, eu posso colocar K igual a 3, K igual a 4. E o valor de K pode ser até mesmo individualizado para cada nó do grafo. Eu, como indivíduo, eu vou aceitar ter aquela opinião se eu encontrar 3 pessoas com aquela opinião. O outro precisa de 4, o outro precisa de 5, o outro precisa só de 1. E o outro pode não precisar de nenhuma. Ele ouviu falar e pronto. Então, cada indivíduo da rede pode ter um threshold diferente.
Então, aqui no caso, eu estou modelando o problema da maneira mais simples possível. Todo mundo tem threshold 2, aqui nessa modelagem, e nessa outra modelagem, todo mundo aqui tem threshold K. Como funciona isso? Eu tenho aqui um conjunto S de influenciadores, e a minha semente inicial. Vamos fazer agora a envoltória convexa. Tem um nó aqui fora de S que tem K vizinhos dentro de S. Tá? Eu tenho K vizinhos que já estão pintados de amarelo ali dentro do S. Então, eu, nesse momento, sou engolido e passei a fazer parte do conjunto. O conjunto aumentou nessa iteração para um conjunto S1, que é maior do que S. Então, eu parto de um certo grupo, e aí entrou alguém que tem pelo menos K amigos com aquela opinião. Ele passou a fazer parte do grupo. Agora encontrou um outro indivíduo que tem K amigos dentro desse conjunto grandão. Então, ele é engolido pelo conjunto, criando um conjunto S2. E esses conjuntos, eles vão como círculos concêntricos. Cada conjunto da próxima iteração contém o conjunto da iteração anterior. Até que vai chegar um momento que esses conjuntos não crescem mais. Quando que isso acontece, pessoal? Matematicamente falando, é quando a iteração K mais 1, o conjunto da iteração K mais 1 é igual ao conjunto da iteração K. Não entra mais ninguém. Voltando a alguns slides, é o que aconteceu aqui. Deixa eu voltar lá para trás. Nesse caso aqui, olha. Eu fui calcular a envoltória convexa, não importa qual regra que eu segui. Desses dois pontos aqui, esses nós todos entraram e acabou. O conjunto SK, quando eu quis fazer a próxima iteração, não entrou mais ninguém, porque a regra não pôde mais ser aplicada. Tá certo? Então, foi o que aconteceu aqui nessa figurinha. Quando o conjunto SK mais 1 for igual ao conjunto SK, que é da iteração anterior, parou o processo. Tá? Estabiliza. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Uma hora, o processo estabiliza. Tá? Talvez na vida real você possa imaginar, não, alguém deixa de ter aquela opinião, um outro passa a ter aquela opinião, mas a opinião está basicamente estabelecida já. Né? E ela é estabelecida, às vezes, por sub-redes. Então, vamos dar um exemplo aqui. Naquele grupo de indivíduos, tá? Aquela cantora, né? Ela tem boa opinião naquele grupo. Num outro grupo, aquela cantora já, a opinião que o pessoal tem dela já não é boa. Tá? Então, isso também pode variar. Chega um momento em que aquilo estabiliza. As pessoas que gostam daquela cantora gostam mesmo e vão continuar gostando. Né? Podem deixar de gostar em algum futuro, se fizer uma música que não gostaram, mas, em geral, estabiliza, né? Mais ou menos. E quem gosta, gosta. E quem não curte, curte outras coisas, né? Então, existem aí, não é uma coisa assim, totalmente fechada, né? Quando você modela a vida real, você tem aí umas variações na fronteira desses conjuntos aqui.
mas é mais ou menos estabelecido, tá? O que se obtém depois de alguns passos de disseminação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos continuar com a modelagem. Aqui o processo estabilizou quando o conjunto da próxima iteração é igual ao conjunto da iteração anterior e nenhum nó daqueles azuizinhos vai ser mais conquistado. Então aí eu defino, aí vem umas coisas bem matemáticas, né? Um operador. O que é um operador? Eu pego um conjunto S e vou aplicar um operador nesse conjunto. E o operador é o seguinte: o I de S é o conjunto de vértices do grafo de V pertencente a V de G, tais que a vizinhança de V, interseção S, o tamanho, né? Isso aqui significa tamanho. O tamanho da interseção da vizinhança de V com o conjunto S é maior ou igual do que K. É isso que a gente está fazendo, né, pessoal? S é o conjunto dos nós amarelos. Suponha. K, vamos supor que é 2. Aí eu pego um nó azul, que é o V. Se entre os vizinhos de V, interseção o conjunto dos nós amarelos, houver dois vizinhos de V que tem cor amarela, o V passa a ser amarelo. Isso aqui é um operador matematizado já. Então, o conjunto S1 é pegar o operador, aplicar no conjunto inicial de influenciadores, né? Eu aplico e obtenho o conjunto S1. É como aplicar a iteração uma vez só. O conjunto S2 é aplicar o mesmo operador, só que agora no conjunto S1, que é maior. Isso é equivalente a aplicar 2 vezes o operador no conjunto inicial. Essa é a matemática da coisa. Já o conjunto S3 é aplicar o operador no conjunto anterior, que é o S2. Ou, o que é equivalente, aplicar 3 vezes o operador no conjunto inicial. E assim vai, até que o conjunto SK, da minha sequência de estou na iteração K, é aplicar o operador no conjunto anterior, confere, que é aplicar o operador K vezes no conjunto inicial. E chega um momento que, quando eu fizer o próximo conjunto, vai dar igual, que é o I do conjunto anterior, dá igual ao conjunto anterior. Aí para o processo aqui. No dia em que eu aplicar o operador no conjunto anterior e der o próprio conjunto anterior, não entra mais ninguém nessa festa. Né? Acabou. Aí a opinião, né, convergiu, estabilizou. Então eu vou dizer que esse último conjunto SK, que é igual ao SK mais 1, são o mesmo conjunto, né? Mas eu vou ficar aqui com o índice menor. Esse conjunto SK é a envoltória convexa do S, que é aquele conjunto amarelinho inicial. Tá? É assim que eu vou modelar. Aqui, então, eu tenho a regra da iteração ou o operador intervalar. A regra é, quando um nó V, tá, tiver pelo menos K vizinhos no conjunto S, ou seja, quando a vizinhança de V, interseção S, for maior ou igual a K, então ele entra no conjunto. Isso aqui é a regra de iteração. Deixa eu voltar um pouquinho para entender um pouco melhor essa regra de iteração matematizada. Deem uma olhadinha aqui. Vamos voltar. Esse aqui é o meu conjunto S. O K é igual a 2. Esse aqui é o meu nó V. Tá? A vizinhança de V
tem esses 6 nós aqui. 7, desculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o N de V tem 7 nós. N de V, interseção S, aqui é o próprio S. Tem pelo menos 2 elementos, então ele entra. Tudo bem? Vamos ver aqui. Esse nó agora. A vizinhança dele tem 1, 2, 3, 4, 5 nós. Então, esse é o N de V. O S são esses 4 nós. Qual é a interseção da vizinhança de V com o S? São esses 2 nós aqui. Esses 2 nós estão tanto na vizinhança do nó como no S. E essa interseção tem tamanho pelo menos K, ou seja, 2? Tem. Então ele entra. Entenderam a regra? A regra, então, é essa. Eu pego a minha vizinhança e faço a interseção com S. Se tiver pelo menos K carinhas nessa interseção, eu entro. E o S é o conjunto inicial. Aplicando o operador em S, eu tenho o S1, depois eu tenho o S2, que contém S, o S3, que contém S2, e assim vai até o último conjunto SK, que é a envoltória convexa. Então, o I de S é o intervalo do S, o K é o número de iterações, e o H de S é a envoltória convexa de S. Se eu partir de um conjunto que já é convexo, a envoltória convexa dele é ele mesmo. Se você partir de um cara que é convexo, não vai dar para você pegar nenhum cara de fora e acrescentar, porque ele já é convexo. Tá? Então, para um conjunto convexo, ele é igual à sua própria envoltória, não tem mais como ele crescer. Então, a gente pode entender esse processo como pegar um conjunto inicial de influenciadores e convexizá-lo até que ele estabilize. Tá? Vou colocando gente, aplicando a regra, até que uma hora ficou convexo. A envoltória convexa é um conjunto convexo. Quando ficar convexo, você para. O processo acabou. E aí tem vários problemas computacionais, aí que entra a nossa contribuição para o problema, né? Nós somos gente de computação, de sistemas, né? Então eu tenho que saber, dado um conjunto S, computar o I de S, o intervalo, computacionalmente. Isso dá para fazer de maneira eficiente, em tempo polinomial. Mesmo tempo, assim, do algoritmo de Kruskal, por exemplo. Dado um conjunto S, computar a envoltória. Isso também dá para fazer com um algoritmo eficiente. Tá? Um algoritmo tranquilo. Dado um grafo G, encontrar um conjunto mínimo de influenciadores. Olha que interessante esse problema. Tal que eles influenciem todo o grafo numa única iteração. Olha aqui o ponto. Eu aplico o operador no conjunto S e já obtenho o grafo todo na primeira iteração. Então aqui eu queria saber se é possível conseguir um conjunto de influenciadores que numa única iteração torna todo mundo amarelo. Isso chama-se problema da K-dominação. É claro que se você quiser dominar a rede numa única iteração, você está querendo dominar mais rápido. Certo? Você não está querendo esperar várias iterações para dominar a rede. Você quer dominar em uma única iteração. Porque você fez uma estratégia de marketing que você quer que o produto vire uma febre
em pouco tempo e tem que ser assim, porque é da natureza do seu serviço ou do produto que você oferece. Então, é claro que você vai precisar de mais influenciadores. Se você quiser dominar a rede toda sem prazo, com várias iterações, você precisa de menos influenciadores. Eles dominam um conjunto S1, que depois cresce para um conjunto S2. Você vai devagarzinho. Agora, se você quiser que numa única iteração o S1 já seja o grafo todo, você vai precisar de mais influenciadores. De qualquer forma, você quer um conjunto mínimo de influenciadores para dominar todo mundo no grafo, ou seja, todo mundo vai ter pelo menos cavezinhos amarelos assim que você determinar esses influenciadores. E aí, pronto. Esse problema é um problema computacionalmente difícil. Desculpem, pessoal, a luz aqui está me incomodando. Esse problema é computacionalmente difícil. Não dá para você criar um algoritmo eficiente para ele assim, tranquilamente, né? É um problema que é classificado na teoria da computação como NP difícil. Então, você querer saber o menor número de influenciadores que podem dominar a rede toda numa única iteração, usando aquela regra de threshold, saber determinar um conjunto mínimo é um problema difícil em termos computacionais. O que você faz, então? Para achar o mínimo é difícil, então você tenta achar um conjunto que não é mínimo necessariamente, mas talvez seja um pouco maior, você usa uma coisa chamada heurísticas. Já vou falar sobre isso. Agora, dado um grafo G, encontrar um conjunto mínimo de influenciadores, tal que o fecho, a envoltória convexa desse conjunto inicial de influenciadores é o grafo todo, esse problema chama-se Target Set Selection Problem, um problema muito estudado em computação. Tá? A gente viu que partindo de um certo conjunto de influenciadores, nem sempre você vai conseguir atingir o grafo todo. Nós vimos que o processo estabiliza, se você der sorte, pode pegar o grafo todo, mas em geral não é o que vai acontecer. Vai estabilizar sem pegar o grafo todo. Mas se você quiser encontrar um conjunto de influenciadores, tal que a sua envoltória convexa, ou seja, em várias iterações, você consiga influenciar o grafo todo, esse problema chama-se Target Set Selection Problem, infelizmente, também é NP difícil. Em geral, essas aplicações mais reais, né, você querer fazer a coisa com orçamento mínimo, tem custo computacional caro. Então, você acaba se contentando em não fazer a coisa com custo ótimo, mas o melhor que você pode. Quais são as estratégias que a gente tem em computação para tratar problemas NP difíceis? Aí tem várias estratégias, né? A gente sabe que não vai ter um algoritmozinho eficiente para resolver esses problemas. Não vai ter. Ninguém achou até hoje e é pouco provável que ache. Então a gente tem aí várias estratégias que a gente usa para tratar esses problemas difíceis, como esses que a gente viu. O Target Set Selection Problem e o problema da K-dominação. Então, a primeira técnica são algoritmos combinatórios com garantia de aproximação. O que vem a ser isso? Olha, eu não prometo para você o ótimo, mas eu prometo uma solução que está no máximo, digamos,
a 20% do ótimo. Entenderam a ideia? Não dá para garantir o ótimo, mas ele garante que ele vai estar ali no máximo a 20% do ótimo. 20% mais caro do que o ótimo. Então, esse algoritmo ele pode ser eficiente, porque ele não se propõe a achar o ótimo. Ele se propõe a achar um bom, que dá uma certa garantia. Tá? Essa é a primeira estratégia. Não procurar o ótimo. Porque o ótimo é inimigo do bom, tem esse ditado popular, né? O ótimo é muito caro. Então a gente faz uma coisa boa, que é bem mais barata, e com uma certa garantia de que não está muito longe do ótimo. Esse tipo de algoritmo existe muito em computação, pessoal. Outra ideia é usar algoritmos probabilísticos. Olha, eu não te garanto achar o ótimo, mas eu te garanto achar valores que tem uma boa probabilidade de ser o ótimo. Pode não ser, porque é probabilidade. Vocês estão vendo aqui que o raciocínio é diferente, né? Eu não estou dando nenhuma garantia de aproximação, eu estou dando uma probabilidade. Probabilidade é aquela coisa, né? Pode acontecer, pode não acontecer, não tem uma garantia, mas o cara te diz, olha, com alta probabilidade você vai achar o ótimo. Com uma probabilidade de 80%, de 70%, esse algoritmo te devolve o valor ótimo. Mas é uma probabilidade. Tem 30% de chance de não devolver o ótimo. Então, vocês estão vendo aqui que a ideia é ligeiramente diferente do algoritmo de cima. Algoritmos experimentais. Aí são algoritmos que comparam. O fulano de tal, ele fez um algoritmo para resolver esse problema. Vamos tentar um outro e comparar com o dele? Aí você começa a fazer experimentos. Então, a literatura científica ou técnica desse tipo de algoritmo é assim. Começa alguém dando a cara a tapa. Ele pega o problema é difícil, aí ele cria um algoritmo lá e diz, olha, eu consegui encontrar essas soluções aqui, com esses valores, não sei qual é o ótimo, mas eu tenho esses valores aqui que são razoáveis. Aí chega um segundo, um tempo depois, olha, eu melhorei o algoritmo do fulano. Eu não sei se é ótimo também, o que eu achei, mas está melhor que o dele. Aí você vai fazendo experimentos. Aí chega um terceiro, olha, nesse caso aqui eu consigo melhorar o algoritmo dos dois ali, fazendo isso, para esse tipo de caso. Para os outros casos, o algoritmo deles continua bom. E assim vai. Então a gente vai ter heurísticas, que são aqueles algoritmos que não se comprometem a devolver o ótimo, que fazem experimentos. E a gente tem dois tipos de heurísticas, né? As heurísticas construtivas, que são aquelas determinísticas, né? Mais simples, ou heurísticas baseadas em meta-heurísticas. Meta-heurísticas são frameworks, vários frameworks, onde você cria heurísticas baseado em estratégias já prontas. Então, quais são essas estratégias prontas que nós temos aí? Então, nós temos aí o GRASP, que é uma meta-heurística bem conhecida, chama Greedy Randomized Adaptive Search Procedure. Ele faz os experimentos ali gulosos, randômicos, tá? E é uma estratégia pronta. Você pega aquela estratégia e adapta ela para o seu problema particular. Outra meta-heurística conhecida é o ILS, é o Iterated Local Search. Eu até apliquei essa estratégia agora num trabalho que eu estou fazendo com uma aluna de graduação, está em projeto final,
onde ela pretende construir árvores geradoras com diâmetro pequeno, e os grafos são enormes, tem 1000 nós, são instâncias grandes, né? Então a gente não se propõe a achar o ótimo, mas a gente acha árvores geradoras boas usando essa metaheurística. Tá? ACO é o Anti-Colony Optimization, que é um algoritmo que mimetiza o funcionamento de colônias de formigas, né? Anti-colony. Então, você tem lá uma meta-heurística que tenta imitar o jeito que as formigas trabalham. Então, elas têm uma maneira distribuída de trabalhar, né? Baseada ali em caminhos que se constroem, né? Na compartilhamento dos feromônios, elas vão marcando os caminhos, aí as próximas formigas que vêm seguem aqueles caminhos que as outras já fizeram. Se as formigas vão parando de passar por ali e fazem outro caminho, elas mudam a estratégia. Então, elas vão se adaptando para resolver o problema delas ali, de transporte, né, de uma maneira ótima. Né? Então, elas vão se adaptando, faz um caminho, faz outro, deixa um pouco de feromônio ali, e etc. E essa comunicação entre elas é que vai fazendo o algoritmo mudar o caminho, pega uma rota por aqui, pega uma rota por ali. Algoritmos genéticos que aí mimetizam mutações e cruzamentos. Tá? Então, você pega as soluções para o problema e codifica isso em indivíduos. E aí você faz mutações nos indivíduos, ou você faz cruzamentos entre os indivíduos para gerar outras soluções. Aí você vai fazendo isso ao longo de várias gerações, até você conseguir boas soluções. Inclusive, eu orientei um aluno de doutorado que ele fez um algoritmo genético para resolver esse problema aqui, que eu expliquei para vocês. O Target Set Selection Problem. Tá? Então, ele fez um algoritmo genético para resolver esse problema e teve bons resultados. Que é conseguir o menor número de influenciadores para influenciar toda a rede. Né? E a última estratégia, nós temos métodos exatos, que resolvem o problema exatamente. Aí, o método exato, como o próprio nome já diz, se compromete com o ótimo. Só que aí precisa de uma matemática bem... Pessoal, uma matemática bem pesada, que envolve programação linear inteira, tá? São até disciplinas que são oferecidas na graduação do bacharelado em ciência da computação como optativas, mas às vezes pode abrir também para o pessoal de SI. A programação linear inteira e a pesquisa operacional. Aliás, pesquisa operacional acho que é obrigatória para o bacharelado de ciência da computação, mas ela é oferecida como optativa, acho que algumas vezes, para o bacharelado em sistemas de informação. E, por fim, métodos híbridos que combinam todas essas coisas aqui. Tá? Então, quem quiser depois mais informações sobre os problemas que a gente discutiu, sobre essas técnicas aqui que eu expliquei, elas não resolvem só esse tipo de problema aqui que eu mostrei para vocês em redes sociais, em disseminação de opinião e de informação. Resolvem vários tipos de problemas. Tá? Em logística também. Muitos problemas de logística são resolvidos com essas técnicas.
especialmente problemas relacionados a caixeiro viajante, né? Que é quando um caminhão ele sai de uma base e tem que fazer as entregas em todos aqueles pontos e voltar para a base a um custo mínimo. Esse é um problema difícil de resolver, de logística difícil. A gente ainda não discutiu esse problema, tá? Mas todos esses algoritmos aqui, todos eles têm algum algoritmo desse. Todas essas técnicas já foram empregadas um dia para o problema do caixeiro viajante e suas variações. Bom, pessoal, hoje eu não quis fazer intervalo, já deu 1h30 isso aqui não foi bem uma aula, né? Foi uma palestra. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se ninguém quiser perguntar, eu posso encerrar a gravação e pergunta fora da gravação. Deixa eu encerrar primeiro.